E para falar sobre formação de professores, trouxe mais alguns amigos que têm um destaque muito grande, inclusive pontos de vista que vale a pena a discussão. Então, gostaria de primeiro chamar a Andresa Lopes, que vai mediar. Obrigado, Andresa. Antes que eu esqueça, o sobrenome, porque ele me deu a dica agora, Albino Chacha. Falei errado ainda, né? Emerson Bento. Obrigado, Ervina. Tiago Tavares. Obrigado. E Caio Camargo. Obrigado. Bom, agora eu deixo com a Andresa e ela faz as apresentações. Obrigado. Obrigada, Gui. Já achei aqui um espetáculo você me colocar do lado do Albino, viu? Já achei demais. Obrigado, viu? Então, olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar nesse palco, dividindo e aprendendo com vocês também. Eu confesso para vocês que eu personalizei aqui uma apresentação da inteligência artificial para esse momento. Mas, diante da explanação do Rafael Parente, diante das colocações e da agilidade como ele fala, eu não vou passar vergonha, tá, em ler nada do que a inteligência artificial preparou para mim, ainda que eu tivesse comandado ela, né? Então, eu prefiro continuar a discussão aqui com essa galera fenomenal, a partir do que ele deixou, junto com a Cláudia, que foi mencionado aqui, questões já vivenciadas para nós, né, que estamos na área, que é a questão da BNCC, como ele trouxe, computacional. Ele e ela, ambos trouxeram a pedagogia e o seu currículo, ambos trouxeram essa questão sobre processos, sobre práticas e teorias. E, diante disso tudo, a nossa discussão aqui nesse palco agora, então, na minha opinião, enquanto professora, educadora, aprendiz e formadora de professores, diante dessa era da inteligência artificial, agora eu vou usar com propriedade a palavra era. Eu ficava um pouco assim de usar era da inteligência artificial, mas depois que a Cláudia usou aqui a pré-inteligência artificial, eu acho que está certo. Para mim, o pilar essencial dessa discussão é a formação de professores. É um obstáculo, vejam que eu mencionei obstáculo, né? E podemos falar sobre dificuldades, é claro, mas é um obstáculo para a gente que está nessa caminhada, abrindo caminhos para aqueles que estão vindo atrás da gente. Então, nesse palco aqui, hoje, a gente vai discutir isso, a gente vai ampliar olhares e discussões acerca aí da formação de professores. E, junto comigo, a gente tem aqui uma galera que não só fala, mas vive a formação de professores, né? Então, eu sou Andresa, eu sou pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. Lá a gente fala sobre inteligência artificial responsável na sociedade. Eu também sou formadora de professores pela Rede Sede São Paulo. E eu também coordeno aí o Comitê de Educação da Associação Internacional de Inteligência Artificial, o Comitê de Educação. E, junto com vocês aqui, eu quero aprender mais um pouco. Tá? Então, eu já vou aqui mandar a primeira pergunta para vocês. No meu script, eu ia já mencionar aí, o currículo de vocês, mas eu faço questão que vocês façam. Então, vou passar o microfone para vocês. Gostaria que vocês, de imediato, mencionassem o nome de vocês, o que é que vocês fazem e o quanto que isso é importante hoje nesse cenário da formação de professores. Agora eu vou deixar vocês escolherem quem fala primeiro. Alô? Alô? Oi, pessoal. Eu sou o Tiago, eu sou professor aqui do INSPER. Eu dou aula na ciência da computação, eu dou aula de álgebra linear e de processamento de linguagem natural,
que é o fundamento por trás de todos esses modelos de IA, né, que estão aparecendo por hoje. Bom, e o que a gente tem feito por aqui? A gente tem vivido muito o processo IA na pele. Os nossos alunos aprenderam IA antes dos professores. Isso acho que foi o caso de muitos professores, né? E o que aconteceu foi que no começo, 2022, 2023, as IAs ainda eram muito fracas. Então, não era realmente um problema, era só um sistema que gerava alguns textos, etc. Atualmente, os sistemas mais novos, né, eles são capazes de responder perguntas que, assim, qualquer pergunta que a gente possa fazer para um aluno de graduação hoje, uma IA pode responder. Então, a gente começa a gerar reflexões, como, bom, claro que tem os usos interessantes da IA, como ajudar a gente a corrigir provas, a gente gosta dessas coisas todas. A gente tem um sistema que fizemos para corrigir relatórios, né? Ele não dá notas, mas ele dá um feedback para o aluno antes que ele mande o relatório. Então, ele confere se o aluno fez todas as etapas que precisava. Então, assim, tem vários usos bastante interessantes. Mas o que aconteceu foi que, de repente, a gente tinha um problema ético, que é, puxa, se uma máquina é capaz de responder essa pergunta, por que eu estou investindo tanto tempo em aprender a responder essa pergunta? E isso começou a virar, claro, uma discussão que estamos experimentando muitos caminhos para tentar resolvê-la, né? Existe isso do nosso lado, como professores, existem as questões éticas do lado dos alunos também. Quer dizer, por que se uma máquina resolve esse trabalho para casa em 20 segundos, por que eu vou investir uma semana fazendo isso e ganhar a mesma nota? Então, assim, são dilemas novos que vão aparecendo. O que a gente mais tem feito aqui tem sido discutir como que nós queremos usar, o que significa usar IA eticamente dentro das nossas aulas, porque a gente também não quer proibir. Proibir é uma coisa que não vai acontecer de verdade, né? A gente pode tentar proibir e isso não vai acontecer. A gente gostaria que nossos alunos soubessem usar essa ferramenta como uma ferramenta de produtividade, mas não como uma substituição a eles. A proibição vem de encontro, não encontro com o tempo que a gente tem, né, Tiago? É um pouco disso. Exato. Então, eu sou o Albino Cheche Júnior, tá, Guilherme? Pessoal, eu sou professor, tá? Eu gosto sempre de começar, que eu sou engenheiro de computação, quando eu dou as formações, os professores me olham, eu não acredito que eu vou ter que ouvir um engenheiro de computação, não sabe nada de sala de aula, nunca pisou aqui e vai vir falar que é só usar a ferramenta. Tecnologia educacional, mais plataforma. Eu vivo isso todo dia, praticamente, tá? Mas eu sou professor, já fui professor do Estado lá, eu sou do Paraná, moro em Curitiba hoje em dia, já fui professor do Estado, comecei a minha carreira dando aula no técnico, já fiz bastante coisa, e a minha carreira acadêmica é na área de ensino, com tecnologias assistivas. Então, fui professor lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa por 15 anos, tenho uma experiência bem bacana, e hoje em dia eu tenho um lado empreendedor e um lado de formador, né? Eu trabalho para alguns grupos editoriais aí que fazem formações em municípios, e eu viajo bastante do Brasil fazendo isso, exatamente em formação de IA. E eu acho que o principal barreira, que até para dar sequência à nossa discussão, na minha visão de tudo que eu estou vendo, e eu trabalho com muitas séries iniciais hoje, principalmente, assim, e eu vejo que é uma grande dificuldade de... Eles querem usar. Todos os professores querem usar, mas eles querem ganhar tempo. Eles não estão muito preocupados no sentido de tudo que a gente está discutindo aqui. Eu acho que esse é o maior obstáculo de como que a gente faz isso ser significativo, para você pensar sobre questões éticas, você pensar sobre privacidade, você entender aquilo ali. E só para dar um exemplo, para depois discursar sobre isso, eu vou lá e faço todo um workshop, né? Uma das minhas formações é de 8 horas. Tem todo um processo ali, 2 horas, prática, mão na massa, para eles saírem, né? De manhã e de tarde, o dia inteiro. É bem dinâmico, tá, gente? Não cansa. E aí o que eles saem fazendo? Cruzadinha. Eles saem fazendo apresentação de slides. Mas eu queria que eles inventassem mais além, né? Mais coisas. E aí teve um professor
que fez vídeos no Viltri, que é a IA de vídeo generativa do Google, para ensinar fundamentos de basquete. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E aí eu já quero fazer uma provocação em cima disso, que é o tempo da aprendizagem, tá? Bom, continuando aqui, obrigado, Andresa, pelo convite. Queria mandar um abraço para todos os espectadores que estão aqui presentes e online, os amigos do SESI, da PUC, que estão aqui prestigiando a gente também. Bom, quando você fez essa pergunta, né, eu lembrei aí um pouquinho da minha história. Eu sou professor de matemática por formação, hoje atuo como supervisor de tecnologia de apoio à aprendizagem no SESI e como pesquisador de inteligência artificial na educação pela PUC. E me relembrou lá atrás, né, 20 anos, quando eu comecei quando eu entrei na sala de aula, eu era aquele professor que tudo que era tecnologia, chegava tecnológico, eu ia lá fuçar. E por conta disso, né, os gestores da escola começaram a direcionar e solicitar que eu formasse os demais professores, e eu percebi que a gente tem uma lacuna muito grande, né, nessa questão de formação. Migrei de carreira para a questão de formação de professores, baseado nas tecnologias, pensando nisso. E quando você pergunta em relação a um grande desafio, né, que a IA traz hoje, a gente já viveu recentemente aí alguns hypes da tecnologia, né? Então teve o hype da robótica, teve o hype da realidade aumentada, estendida. Hoje vivemos esse hype da inteligência artificial. Não entendam hype como uma coisa que passa, tá? Nesse caso, as coisas vão se estabelecendo e fazendo parte da educação. E qual foi o grande desafio para todas elas? Que o professor conseguisse não fazer um uso apenas instrumental daquela ferramenta tão potente que ele tinha à disposição dele, mas sim que ele fizesse um uso crítico, né, e ético a respeito daquilo que fosse colocado. E aí independe da tecnologia que a gente está trabalhando. E aí, já focando em IA mesmo, grandes oportunidades que a gente tem são várias, mas eu resolvi aqui focar a minha fala em duas. Eu sempre vejo a inteligência artificial como um copiloto do professor. O piloto vai ser sempre o professor. Então, o professor ele vai dar o comando do que aquela IA pode apoiá-lo, seja fazendo um planejamento, né, ajudando ele ali com alguma atividade, mas a humanização disso tem que ser feita. Então, o professor ele não pode simplesmente pegar aquilo que a IA entregou para ele e utilizar sem fazer uma análise crítica e colocar aí os seus... perceber se não tem algum viés, se não tem nada que vá atrapalhar a aplicação disso no uso daquelas atividades. Penso eu que, dessa forma, a gente tem um bom caminho aí do professor utilizando a IA como um copiloto. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Emerson, sou diretor de tecnologia do Colégio Bandeirantes. Estou à frente da tecnologia há 13 anos. A ideia era fazer transformação digital. Acho que vou tentar responder a tua pergunta, Andresa, do obstáculo, né? Me fez, não sei porquê, me levou para quando eu tinha 12 anos de idade, que a gente ouviu falar, eu e meus amigos, a gente ouviu falar que tinha uma praia muito bonita lá em Ubatuba e que a gente podia ir desfrutar dessa praia. E a gente pegou um amigo que era caiçara e falou assim, leva a gente lá na praia. Aí a gente saiu andando. Quando chegou na frente do lugar, o cara falou, é aqui. Aí a gente olhou, era mato. Ele falou, mas aqui aonde? Aí a gente começou a ir atrás dele, começamos a prestar um pouco atenção no caminho, mas a gente queria chegar lá na praia. A praia era maravilhosa, linda. Voltamos para casa, aí a gente queria ir sempre naquela praia. E a gente começou a trilhar aquele caminho daquele mato durante um tempo. E depois de muito tempo, não só por conta da gente, obviamente, de outras pessoas que estavam indo naquela praia, começou a aparecer um caminho. Mas houve um momento em que a gente não conseguia enxergar o que ia vir. A gente ia ter que começar a caminhar, a gente ia ter que começar o andar.
a gente, na primeira vez, a gente acreditou que teria algo lá na frente que seria legal. Mas a gente teve que arriscar, a gente não sabia se ia ter mesmo. Acho que a gente está vivendo com a IA alguma coisa parecida com isso, que não tem caminho ainda, nada está traçado. Qualquer pessoa que vier aqui e disser que está sabendo tudo de IA, esses dias eu ouvi uma história que eu dei muita risada, que a pessoa falou assim, dizer que sabe IA é igual o jovem na adolescência que sabia tudo sobre sexo, que todo mundo fala que sabe, ninguém sabe direito o que está fazendo, mas eu tenho que falar que eu sei, porque senão eu estou fora dessa história toda. E acho que a gente está nesse momento da IA que é muito comecinho. É aquela história que a gente ouve toda hora. Está no momento da linha de escada da internet, está no momento de muito início. Então, eu acho que o grande obstáculo é encontrar os parceiros para conseguir entrar nesse mato e começar a construir um caminho para depois outros conseguirem trilhar. Eu acho que a gente não passa por uma escolha. Eu acho que não. Se eu decidir viver na cidade grande, trabalhar no sistema econômico que a gente trabalha, eu não escapo de ter que aprender a trabalhar com inteligência artificial. Então, esse caminho que é o que a gente tem que construir e que não dá para dizer é esse aqui. A gente vai ter que construir junto. Muito legal. E aí, talvez eu me faça repetitiva para alguns que aqui estão, mais próximos a mim. Eu costumo dizer o seguinte, Emerson, que nós estamos, bem na nossa vez, assim que eu falo, bem na nossa vez, nós estamos abrindo caminhos no machado mesmo, no facão, né? Construindo caminhos para que outros venham atrás da gente. E não tem outra maneira, além de abrir o mato, né, abrir o caminho, da gente experimentar. Então, eu acho bacana quando eu faço uma pergunta nesse sentido, nos grupos que eu estou, e aí eu ouço, né, que é o uso da ferramenta, que quando eu comecei lá há 20 anos, eu era professor de tecnologia, professor de matemática, mas eu também queria trazer a minha contribuição, né, aqui para vocês, que eu sou pedagoga de formação, dei aula na educação infantil, no Fundamental 1, na educação de jovens e adultos, em nível superior, né, mas não sou professora de matemática, tampouco engenheira, né. E aí eu sempre me remeto que um dos principais obstáculos é o tempo. É o tempo que nós estamos, mas, sobretudo, é o tempo que o professor tem e o tempo do professor no Brasil, né? Então, a gente ouviu um pouquinho a Cláudia falando aqui sobre a organização aí, do número de alunos em outros lugares, né? O número de alunos, hoje, no Brasil, é de 30, 35, 40, 45, né? Mas o tipo de atividade que se aplica aqui é um pouco diferente, né? E talvez o tempo que o professor tenha é um tempo aí até injusto, né? Então, a inteligência artificial hoje chega aí como um recurso muito importante, né? Mas o tempo que o professor tem para poder usar isso, para se formar em relação a isso, e digo até mais, né? E eu ouvi um especialista sobre educação, sobre inteligência artificial, falar sobre isso, e fez sentido para mim, na teoria, né? A inteligência artificial, ela serve para a gente, para ela priorizar coisas da qual ela não consegue fazer no sentido emocional, né? Ou seja, o professor ele deixa a parte burocrática com a inteligência artificial para fazer coisas da qual ele pode se sensibilizar com seus alunos. Mas há tempo para isso? Ainda com a inteligência artificial, talvez não tenha. Então, além da formação de professores, há aí, no meu entender, um obstáculo muito importante de ser revisto, que é essa organização dos afazeres dos professores, tá? E isso requer também, já vou para a segunda provocação para vocês aqui, um pouco de reflexões aí acerca de competências e habilidades, né? A BNCC está aí, chegou, ela vai ser preciso ser adequada ao ano que vem. Ela traz muito aí sobre o pensamento computacional, ela traz muito aí sobre o mundo digital, ela fala muito aí sobre a cultura
digital também. Mas e para vocês, em relação às habilidades e competências desse professor? O que vocês entendem que é importante hoje esse professor estar aí pronto, ou quase pronto, ou ser formado para poder atuar em sala de aula nessa era da inteligência artificial? Pode ser questões de ordem prática, tá, gente? Precisa disso, precisa disso, precisa disso. Acho que tem que ser isso, não precisa se preocupar com isso, não. Andrés, eu acho que toda essa formação, né, eu gosto de fazer uma relação que, quando eu fiz faculdade, por mais que tenha sido engenharia, praticamente todos os cursos lá na minha universidade, eles tinham uma disciplina que era informática básica, era chamado de qualquer nome que vocês queiram aí, que basicamente você aprendia a mexer no Word. Aí, vocês estão me ouvindo, está tudo certo. Né, a gente vai fazendo é a habilidade de falar no escuro. Pode continuar. A gente aprendia umas habilidades básicas ali, algumas competências nesse sentido. Aí sim. Isso é inovador, né? E essas competências básicas eu acho que tem muito a ver com aquela era que a gente vivia, né? O Emerson bem colocou falando sobre as questões de coisas que a gente estava no começo da internet e tudo mais, e é essa época que eu estava fazendo faculdade aí. E eu acredito que o que a gente está acontecendo agora, talvez a gente tenha que rever isso. E eu vou falar uma realidade minha, né? Eu já trabalhei nas licenciaturas, tanto de computação e outras, lá na minha universidade. Eu era professor universitário, hoje eu só continuo no mestrado de graduação. E os nossos alunos, que naquele momento estavam se formando professores, num curso de licenciatura, eles não tinham acesso às plataformas que o governo do Estado disponibilizava para todos os professores da rede estadual. Como que eu vou fazer com que esses professores saibam usar essas ferramentas? Não estou nem falando de IA, gente. Eu estou falando de ferramentas aí de tecnologia mesmo, Khan-Academy, enfim, tem um monte de plataformas lá no estado do Paraná. Sou do Paraná. A gente não tem acesso na universidade pública. Então, como que eu quero exigir que esse professor saiba sobre IA e tudo mais se eu não estou conseguindo ensinar ele isso antes mesmo? E aí entra um outro problema. Será que eu tenho professores, inclusive na universidade, que vão conseguir formar esses professores nessas competências, gente? E aí entra tudo isso que a gente está discutindo, gente. A BNCC bem coloca um monte de questões ali. E tudo que a gente está pensando aí, até fazendo um gancho rapidinho aqui, que a gente viu na China lá, eles têm um currículo para crianças. A gente olha assim e fala, meu Deus, qual que era a dificuldade deles quando a gente perguntou para eles, mas esse currículo bem legal. E, gente, o pessoal da computação que está aqui, pessoal de 8, 9 anos aprendendo sobre LLM, aprendendo sobre visão computacional. Eu fui ver isso com 20 anos, no 3º ano de faculdade, se eu tivesse sobrevivido ao 1º e 2º. Tá? Senão você nem ia ver isso na faculdade. Então, eu acho que qual que era a dificuldade do pessoal lá? Eles falando, a gente tem dificuldade em formação de professores, a gente tem que formar esses professores. Por isso que eles se juntam com as universidades, para as universidades formarem esses professores e fazerem isso acontecer. Mas é um desafio, não é uma coisa que tem uma solução pronta. Eu acho que esse é a nossa discussão, inclusive, aqui também. Tem que começar. Tem que começar. O gargalo anterior, né, à inteligência artificial, ele já vem de tempos, né? Quando a gente fala das habilidades a serem desenvolvidas aí do nosso professor, nos nossos professores, né, no plural, eu tenho me debruçado muito sobre os estudos que a Unesco vem lançando. Eu acho que é um norte muito bom para a gente seguir. E lá ela traz a questão do letramento digital, que também é anterior à inteligência artificial, né? Então, acho que talvez essa seja a palavra que a gente busca para definir o que a gente quer tanto desenvolver no nosso professor. E a Unesco ela coloca isso em 3 dimensões, né? Que é a questão operacional, que é saber usar as ferramentas, a questão pedagógica, meu uso intencional, né, a minha intencionalidade com aquela ferramenta, e o terceiro, que talvez seja o que a gente acaba negligenciando, mas não podemos, que é a questão ética e crítica, né, para não virar uma educação pasteurizada e com os mesmos elementos aí. Dentro desse material também, já aí, pensando, além da formação, em como a gente coloca isso dentro do nosso currículo, eu percebo que já tem várias iniciativas, né, aí mundo afora, algumas colocando a inteligência artificial como uma disciplina
do currículo, outras fazendo isso de forma transversal, ou ainda tem aqueles que fazem de forma híbrida. E eu deixo uma reflexão aqui, né? Ética, ela vai ser ética independente de inteligência artificial ou de qualquer outra ferramenta que eu esteja utilizando. Penso eu que o letramento digital, já pensando nessas questões éticas, é uma coisa a ser trabalhada por todos os professores, e para isso a gente volta ao mote central da nossa discussão aqui, né? A gente precisa de políticas públicas para formar esses professores. Na fala anterior, ficou bem colocado aqui a questão do descolamento da formação inicial do nosso professor hoje com a questão prática, e a gente percebe muito também o descolamento em relação ao letramento digital nas formações de professor. Então, a formação continuada, ela tem uma missão muito robusta para correr atrás desse gargalo que a gente tem na educação. Bom, eu concordo com tudo que vocês trouxeram, né? Bom, para nós, o que, quer dizer, no meu ao redor, ao menos, né, o que mais precisamos é de tempo para refletir sobre como que nós fazemos atividades que ainda são significativas, dado que os trabalhos que as pessoas vão fazer daqui a 5 anos não são os mesmos que eles faziam há 5 ou há 10 anos atrás. Quer dizer, como eu já disse, né, por que eu dou aula de álgebra linear? Por que eu vou avaliar meu aluno pela solução de um exercício se a solução está tão simples? E como é que eu construo esse processo de crítica que leva até uma solução, sendo que agora o norte que existia, que era chegar na solução de um problema, esse norte já não existe mais. Esse norte está muito fácil de ser encontrado via IA, né? Então, esse tempo de reflexão sobre todo o processo, ele é algo que faz bastante falta, certo? Bom, eu costumo falar com o pessoal que eu trabalho no dia a dia. Vou precisar acender eu agora aqui. Pode treinar a habilidade de falar no escuro, pode ir? Eu costumo falar assim, trabalhar com professores tem 2 coisas. Uma que é muito bom, eles são muito inteligentes. A segunda coisa que é muito ruim, eles são muito inteligentes. Então, a gente não consegue enrolar professor. O professor ele tem um senso crítico, um senso apurado, que a gente tem que trabalhar antenado, atento. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que pela primeira vez a gente tem uma tecnologia nova chegando em que não é ferramental, né? Então, quando chegou lá os PCs nas salas, a gente precisava aprender a usar o mouse, né? A gente precisava aprender a clicar. Depois a gente teve que aprender a ferramenta do Excel e por aí vai. Agora é uma tecnologia que não tem um hardware novo, né? O hardware é o mesmo hardware da transformação digital, que são os celulares, são as TVs smart. Então, os hardwares são os mesmos. A gente não precisa mais ajudar o professor nesse tipo de formação. E a tecnologia nova que está chegando, ela tem a ver com cognição, tem a ver com capacidade cognitiva, do quanto que você consegue trocar com a máquina e discutir com ela alguns assuntos. E nisso eu acho que os professores estão prontos. Então, se a gente pensar só na IA generativa, eu acho que a gente não precisa ter tanto receio dos professores usarem, porque eles vão saber usar de um jeito muito mais fácil, com muito mais tranquilidade do que foram as outras mudanças de tecnologia. O que eu vejo como barreira é que eu acho que a escola, né, por si só, assim, acho que pelo que a gente vê de educação nos últimos tempos, ela tem um processo que é um pouco mais lento, e tem que ser. O processo de aprendizagem, como a Cláudia falou aqui, a gente não pode ficar o tempo inteiro alterando, o tempo inteiro mudando. Existem alguns conceitos, algumas que já estão desenhados e que a gente tem que continuar fazendo. E as chegadas de novas tecnologias sempre faz com que o professor tenha que, de novo, repensar aquilo que ele está fazendo, de novo, repensar aquilo que ele está fazendo. Eu acho que uma coisa o que eu sinto quando eu converso, não só com professores do Bandeirantes, mas com professores de outras escolas, é que existe um cansaço dessa coisa de mais uma tecnologia e, de novo, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Então, esse eu acho que é um outro obstáculo que a gente vai ter que
de alguma forma, tornar mais leve, trazer, como já falaram aqui hoje durante o dia, como é que a gente melhora processos para dar menos trabalho, para eles poderem ter tempo de fazer, de entrar nessa questão de inteligência artificial. Eu sinto um faro de que talvez os professores precisem aprender a desenvolver os agentes deles mesmos. Assim, acho que não faz sentido muito eu lá na diretoria de tecnologia pensar como é que eu vou desenvolver um agente para um professor de português, ou como é que eu vou desenvolver um agente para um professor de ciências. É o professor de ciências que sabe de ciências, é o professor de português que sabe de português. O que a gente precisa é entregar para eles um pouco dessa ferramenta e dessa lógica para que eles desenvolvam os agentes deles. Então, acho que é isso. Sabe, Emerson, eu falo o seguinte, que trabalhar com o professor, sobretudo no momento que nós estamos, né, a gente consegue carregar aí de 2 a 3 gerações num momento só, né? E isso passa por habilidades e competências distintas, né? Personalidades e culturas, né? E identidades pedagógicas diferentes. Aí chega a tecnologia, ainda que seja da maneira como você coloca, né? Fácil de usar, né? É claro que a gente tem o viés aí de responsabilidade, o viés de curadoria, né? Que é a parte humana que precisa mensurar isso, né? Mas essa questão de você, sobretudo quem está na gestão, tá? Como eu mensurei, sou coordenadora aqui, de você trabalhar com diferentes grupos de professores, né? E penso que seja assim dentro da universidade também, sobretudo na turma de pedagogia, que eu também tenho contato, faz com que também seja um obstáculo, né? Como é que o curso ele é preparado, ou ainda que você vai preparar um curso de formação, ou ainda você, coordenador, que vai fazer uma formação com o seu professor, é preciso você parar para pensar sobre também aquele professor, aquele público. Então, hoje, a tecnologia ela vem para ajudar, mas você ainda precisa parar para pensar qual é a geração daquele professor e quais são as habilidades, isso que eu penso, né? As habilidades e competências que ele tem, inclusive diante daquilo que você pretende usar ou pretende indicar em relação ao uso. Então, na minha perspectiva, já trazendo colaboração, essa questão aí do trabalho com várias gerações é super positiva, mas o cuidado daqueles que formam é muito importante, né? Você precisa, inclusive, usar isso a favor da formação, né? E aí eu já cito aqui zonas de desenvolvimento real e proximal, inclusive com alunos, né? Com adultos, né? Aquele que sabe mais, com aquele que sabe menos, mas tem capacidade de chegar ao ponto do outro, né? Então, a gente pensa muito nas máquinas, nos processos tecnológicos, mas é muito importante a gente ainda continuar olhando para aquilo que a gente tem em relação aos recursos humanos para poder integrar aí junto da tecnologia. Então, só queria colaborar em relação a isso. Mas, já fazendo uma nova provocação aqui, em relação à estrutura, o que vocês acham, além do currículo, que a gente já falou um pouquinho, já pela fala da Cláudia aqui, do Rafael, além dessa questão de habilidades, para além da BNCC, que a gente já tocou aqui, o que hoje vocês, enquanto especialistas aí de formação de professores, vocês entendem que nós temos em relação a barreiras sobre infraestrutura? Todo mundo virou para o lado, né? Eu senti a responsabilidade aqui. Falar de infraestrutura, dentro da nossa realidade, é um pouco chover no molhado, né? A gente sabe de todos os problemas que a gente tem aí, estruturais, de conectividade, né? E as diferentes realidades. A gente está dentro de um país que tem uma estrutura continental, então não tem como a gente falar que dentro de São Paulo as realidades são diferentes. Imagine a hora que a gente olha para o Brasil como um todo. Temos aí iniciativas a serem louvadas e colocadas em foco. Utilizo o exemplo da professora Débora Garofalo, que fez aí de um problema de uma escola que tinha zero estrutura e conseguiu desenvolver todo um trabalho de robótica e inteligência artificial desplugada,
utilizando uma parceria com o lixão que tinha ao lado da escola. Então, é algo de um problema, nasceu uma solução hoje premiada mundialmente, mas isso não basta, né? A gente não pode ficar romantizando essas iniciativas pontuais sem esquecer que a gente precisa de políticas públicas e governança que atue diretamente nisso, porque esse é um problema que está dado, a gente já sabe há muito tempo, né? Então, como que a gente vai? O que a gente tem? O que a gente pode fazer? Pensar aí em como trabalhar. Eu acho que precisa da gente ter um grupo mesmo focado. A gente já tem alguns, a gente sabe, mas que isso se torne saia do campo das ideias e entre no campo prático. Acho que essa é a primeira ideia que a gente tem para explorar, né? O que eu vejo em que, quanto à infraestrutura, o que tem acontecido no ecossistema de IA hoje é que toda semana sai uma nova startup, né? Sai alguma coisa nova, e a vontade é sempre de experimentar. E, claro, com muita justiça, são ferramentas pagas, e a gente, não importa onde a gente esteja, vai ter um limite de orçamento para isso, né? Mas eu acredito que assim, a liberdade de explorar ferramentas e ter algum tipo de balizamento um pouco mais científico dos resultados, isso é um problema, assim, que eu acredito que entra em infraestrutura, porque, claro, toda ferramenta se lança como eu tenho a solução para e etc. Mas, como professores, a gente sempre quer saber o limite disso, né? Até onde que isso vai, né? A gente, por exemplo, a gente consegue hoje fazer correção de textos, e a gente sabe até onde que aquilo acerta e até que ponto aquilo é confiável. E estamos satisfeitos com isso. Então, essa liberdade para explorar e entender os limites de uso e os limites de onde é que aquilo se adequa a cada contexto, isso é algo que tem sido uma possível barreira. Eu acho que a gente precisa pensar numa estrutura, numa infraestrutura, né, que fomente, amplie o capital de cultura digital do ambiente que a gente está. E eu não vejo muito uma forma de fazer isso que não seja dando acesso. Aí eu estou falando, talvez, de um lugar privilegiado de escola privada de São Paulo, enfim. Mas o dar acesso ao professor para as ferramentas, acho que é o mais importante de tudo. E enquanto você dá o acesso, você tenta ajudá-lo nessa descoberta dessas novas ferramentas, né? Então, por exemplo, o ano que vem a gente vai ter todos os professores do Bandeirantes com acesso, já tinham ao Copilot, vão ter ao Gemini, vão ter acesso ao ChatGPT, e outras ferramentas, porque a gente acha que só eles usando que eles vão conseguir aprender, e aprendendo vão conseguir depois levar para o aluno, né? Quando a gente começou o processo de transformação digital na escola, a gente tinha uma das imagens, a gente fez um exercício, eu e a Helena, que é a diretora de planejamento estratégico, a gente fez um exercício assim, vamos fechar os olhos e vamos imaginar a escola que a gente quer ver daqui 10 anos. E uma das coisas que a gente viu era os alunos escrevendo no tablet. Então, hoje a Cláudia estava falando aqui de escrever, e aí, teve um dia que eu estava descendo a escada da escola, indo almoçar, e eu ouvi duas alunas falando uma para a outra. Eu não vou mais trazer a Apple Pencil, porque tem professor que deixa usar e tem professor que não deixa. Aí eu voltei para a sala, chamei o time que estava ali e falei, aquilo que a gente queria fazer não vai dar certo por causa disso. Aí o pessoal falou, vamos fazer o seguinte, vamos comprar 20 Apple Pencils, a gente vai entregar para os 20 professores que a gente sabe que vão usar na sala dos professores, vamos pedir para eles usarem. Quando eles começarem a usar, eles vão ver que é muito bom, os outros vão ver que é bom, e essa foi a nossa aposta, e vão pedir para ter Apple Pencil. E nisso, isso foi mais ou menos agosto, quando deu final de outubro, 2019, a gente estava com quase todos os professores usando o Apple Pencil.
no fundo, de novo, né, é o acesso. Se a gente ficasse esperando eles terem a Apple Pencil, talvez nem todos usassem. Hoje, se você passar pela escola, você vai ver em muitos lugares os alunos escrevendo com a Apple Pencil. Os professores usaram muito para fazer aulas durante a pandemia, para passar online. Então, eu não vejo muito outra saída que não seja a gente dar acesso para essas pessoas, como eu brinquei aquela hora, são pessoas inteligentes. Se a gente trouxer elas para esse lugar de usar as ferramentas, elas vão ajudar a gente, vão potencializar o uso dessas ferramentas. Não a gente ficar lá na tecnologia, achando que a gente tem que fazer um top-down de como que são as tecnologias lá dentro da escola, né? Nesse contexto, eu gosto de falar sempre que eu vejo não só a infraestrutura, mas 4 coisas ligadas diretamente, né? E que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é infraestrutura, recurso, formação e mobilização. Eu estou falando de infraestrutura, gente, pensa física mesmo, né? Internet, né? Tem que ter, né? Eu venho de uma realidade onde tem muita escola que não tem internet, então eu precisaria de uma IA que roda num celular, eu precisaria de alguma coisa nesse sentido, eu não consigo acessar diretamente se eu não tiver acesso à internet nesse sentido. Então, infraestrutura viria disso, ter tudo isso disponível. Recursos é saber que existe tudo isso, ChatGPT, Gemini, Copilot, tem milhares de ferramentas disponíveis aí, todo dia, toda hora, praticamente está saindo coisa nova aí nesse sentido. A outra questão é formação. O professor tem que ter, pelo menos, né, que a gente já falou aqui, que o caminho de como usar tudo isso, né? Eu tenho que ter uma noção de como isso funciona, e senão eu não consigo usar. E o outro é a mobilização, que tem a ver com tudo que ele falou aqui, que as pessoas começam a entender a importância disso e se movimentam para fazer. E não só o professor, mas todo o ecossistema que envolve uma escola, a gente, enfim, a sociedade como um todo. Acho que não tem como a gente desassociar, né? As coisas vão trabalhar em conjunto e não tem como trabalhar de forma separada. Albino, sobre infraestrutura especificamente. Sabe, gente, quando teve, na década de 90, começo dos anos 2000, projetos, políticas públicas, incentivo a computador nas escolas? Eu acho que vai ter coisas nesse sentido. E eu estou falando especificamente aplicado na IA. Qual que é a questão? Será que não vai acontecer também, como aconteceu com todos esses laboratórios, com um monte de computador que ficaram no plástico e ficou 20 anos sem ninguém usar? Eu já tive em escola que está assim. Até hoje, tem a sala fechada. Por quê? Porque a gente tem medo. Aí você fala, mas os professores não vão usar? Não, a gente tem medo, vai quebrar, não vai usar, né? Então, acho que a gente tem que quebrar tudo isso. A gente já aprendeu de novo, não é nem IA, né? A gente está falando de coisas que já aconteceram e que estão acontecendo de novo. Eu acho que o desafio nosso é não deixar acontecer de novo. E essa é a barreira principal. Muito legal. E aí, eu já vou partindo aqui para a pergunta, momento final, como combinado, que seria a nossa pergunta coringa, e quero começar comigo. Eu pedi para que eles pensassem, gente, o que eles esperariam aí da educação com inteligência artificial daqui para 5 anos. E como seria isso? Tá? Então, na minha cabeça, diante de tudo isso que a gente falou aqui, em relação a tempo, em relação à estrutura, em relação a não ter medo de usar, experiência, experimentação, para mim, é muito claro, na teoria, lógico, né, mas na prática também, eu já venho falando isso com alguns amigos, que o caminho hoje são os universitários, são os estagiários que precisam cumprir com seus estágios, é através deles que eles precisam, que a gente precisa ir trabalhando essa experiência, já que eles precisam cumprir com esse currículo que já está estabelecido e não tem como a gente mudar isso do dia para a noite. Então, na minha cabeça, é muito claro que a gente precisa começar de uma forma emergencial por eles, por essa ousadia de estar no momento para poder experimentar e ousar. Então, as universidades já estão aí, eles precisam cumprir com esse currículo, e por que não a gente, então, agregar a inteligência artificial para esse uso de experiência mesmo, inclusive de iniciação científicas, daí por diante. Tá? E, por conta disso, eu espero que daqui 5 anos nós estejamos aqui, né, Guilherme, de novo, falando aí mais sobre inteligência artificial e afins, né? Então, vou passar aqui para que vocês também contribuem aí, pensando a inteligência artificial e a educação para daqui 5 anos. Daqui a 5 anos, cenário perfeito, todo mundo sabe que é educação midiática, letramento digital, todo mundo vive isso e tem
um cenário maravilhoso. Na verdade, gente, eu acho que a gente vai ter ferramentas, ou como vocês queiram chamar, tudo que está acontecendo aí, cada vez mais únicas, que vão fazer mais coisas, vocês já devem estar percebendo essas tendências. E os professores vão começar a se acostumar a usar tudo isso. Eu acredito que isso está posto, isso está na mesa, e não vai ter como não se acostumar. Seja com mais acesso, seja com mais formações, seja pelo todo o movimento que está acontecendo, né? A minha experiência, a minha realidade hoje é andar muito escola em tudo que é lugar do Brasil, e eu vejo que a gente está no caminho mais positivo, na minha visão, gente. Sendo bem sincero, eu gosto de ser mais otimista do que negativo. E o meu otimismo é que eles estão, sim. Professores são professores, sempre serão. E a gente não pode romantizar, como bem colocou o Caio, mas os professores vão encontrar formas de fazer isso acontecer. E óbvio que a gente tem que ter governança, a gente tem que ter políticas públicas para dar esse suporte para isso conseguir acontecer. E vai acontecer. Eu acho que daqui a 5 anos, se a gente estiver aqui, a gente vai estar trazendo resultados bem bacanas. Como que eu falei no começo, já vou aproveitar o final aqui, daquele professor que queria fazer, usando IA, vídeos de fundamentos de basquete, gente, aquele professor ele não conseguia levar os alunos para quadra. Ninguém queria ir. Aí o que ele fez? Ele criou vídeos com o Viltri, gastou uma energia gigantesca, tá? Ele pegou lá Gemini Pro, estudantes, usando o e-mail do professor e tudo mais. E aí ele fez vídeos dos fundamentos de basquete, usando imagens de super-heróis baseadas, no final das contas. E ele fazia os alunos assistirem, eles ficavam tudo animados, eles achavam que era o Batman, o Superman lá fazendo o arremesso do basquete e etc. Então, acho que a gente vai começar a ver cada vez mais cases assim, que eles estão vendo que está ali e eles estão tendo ideias de como usar isso no dia a dia deles de forma significativa, né? Fazendo com que as relações pessoais, de fato, aconteçam, porque a educação vai sempre se basear nisso. Bom, vou dar uma visão otimista também, então. A visão otimista é que, se tudo der certo, a IA vai fazer um monte de trabalho repetitivo, que a gente não vai precisar fazer. A IA vai fazer várias coisas que são desumanas e vai sobrar tempo para a gente cuidar mais da gente, para a gente olhar mais para dentro da gente, para a gente cuidar mais dos nossos filhos, para a gente ficar mais com as nossas mães. E essa seria a visão mais positiva possível, que eu acho, de uso da IA na escola. Se a gente conseguir fazer com que os professores falem mais sobre temas como generosidade, trazer o amor para dentro da escola, discutir, falar um pouco sobre isso dentro da escola, e a IA cuidar das coisas mais repetitivas e mesmo de alguns processos de aprendizagem cognitiva dos alunos que acabam acontecendo por repetição, vai ser muito bom. Bom, assim como quando veio a internet, né, a gente passou a ter acesso a qualquer informação que a gente quisesse. A internet veio para o celular e a gente tinha informação de qualquer coisa no bolso. Isso tornou a habilidade, por exemplo, de memorizar fatos menos importante do que a habilidade de encontrar os fatos. E provavelmente a IA vai ter um processo semelhante com coisas como atualmente a gente vai... Bom, talvez num futuro próximo a gente vai ter que saber determinar o que são tarefas automatizáveis e quais tarefas que requerem autoria humana. Talvez a gente tenha esse desenvolvimento de pensamento crítico, porque as IAs hoje elas citam coisas, mas elas não citam fontes. Então a gente vai ter que lidar com esses fenômenos de alucinação que são inerentes de como a IA funciona hoje. Mas eu também torço por um futuro em que a gente esteja, como sociedade, mais bem resolvidos com o que pode ser automatizado e que, de fato, tenhamos mais tempo uns para os outros e menos tempo para fazer coisas repetitivas. E aí, sendo um pouco rápido aqui, né, que a gente já está com o tempo estourado, é difícil pensar, né? 5 anos. Você pisca, já tem uma plataforma nova, já tem alguma nova solução aí. Mas tem 2 pontos que estão interconectados, que é o primeiro, esse estigma de que a IA vai substituir o professor esteja completamente superado, né? O professor ele é peça fundamental da educação e, superado esse estigma,
que a gente entenda aí de fato a IA como esse copiloto da aprendizagem e que, como os colegas citaram aí, o professor ele consiga ganhar tempo. O tempo que ele utilizaria para essas tarefas repetitivas, ele passe a utilizar para estabelecer melhores relações com os estudantes, né? A inteligência artificial para as relações humanas. Acho que essa é a minha vontade de ver em 5 anos. Acho que estamos todos do mesmo lado, né? Estamos todos positivos, né? Ainda que tenhamos muitos obstáculos, somos todos positivos. Eu agradeço a oportunidade de aprender com vocês, de ouvi-los, de dividir esse palco com vocês. Agradeço o tempo de vocês também. Guilherme, agradeço você pela oportunidade também. E não acaba, né, Gui? Tem mais, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Meninos.